tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu vou fazer alguma coisa um pouco diferente de tudo isso que foi dito, né? O convite foi um pouco diferente, eu vou honrar o convite que o Mário me fez. Talvez antes eu queria fazer um convite para vocês, tá bom? E eu vou fazer o convite com um vídeo que a gente vai mostrar. Então, esse vídeo, vocês vão ver, ele é um trecho de um filme chamado Guerreiro Pacífico. E vocês vão ver o Dan Millman, que é um atleta olímpico, e o seu mentor, que chama Sócrates. Tá bem? E a gente vai ver a interação entre eles. Então, o mentor ajudando o Dan Millman a se tornar um campeão olímpico. Muito bem. Então, eu trago esse convite, na verdade, acho que eu estou fazendo o convite para vocês, estou fazendo o convite para mim, né? Então, por isso que eu mostrei esse vídeo. Ou seja, como é que a gente vai estar conversando, e, no fundo, eu entendo esses próximos 40 minutos que a gente vai estar juntos como uma conversa, onde eu vou estar totalmente presente, né, para essa nossa interação do jeito que ela for. E não de alguma forma pré-definida, onde eu tenho slides ou coisas que eu vou estar dizendo. Tá bem? E acho que esse é o convite que o Mário me fez. E vou contar um pouco de onde nasceu esse convite. Ele nasceu do seguinte lugar. O Mário participa de um grupo, que a gente tem um grupo de CEOs, de presidentes de empresa, que chama CEOs na jornada da consciência e do capitalismo consciente. Tá bom? E a gente teve um evento na casa de uma colega, e nesse evento eu convidei todo mundo a contar um pouco da sua vida, da sua história de vida, e qual que é o seu dilema hoje? Qual que é o seu principal desafio na vida profissional e pessoal hoje? Então, alguém aqui joga truco? Sabe quando você fala truco? Aí o outro fala 6. Que é assim, ele falou, gostei muito do que você falou, será que você poderia vir falar isso agora para 100 pessoas? Então, o convite que eu fiz, ele me devolveu. Então, eu agradeço o convite e confesso que eu me sinto desafiado, num certo sentido, porque eu estou muito acostumado a falar para 500 ou para 1.000 pessoas, né? Tenho livros escritos, dou palestra, mas eu sempre uso o tema, o conteúdo, como um intermediário entre eu e você. Tá certo? Eu sempre estou falando sobre alguma coisa. Então, eu posso pegar um texto e falar sobre isso. E eu acho que o convite hoje, primeiro, eu vou compartilhar um pouco sobre a minha trajetória de vida e de carreira e que perspectivas ela me ofereceu e compartilhar um pouco isso com vocês. E ouvir um pouco de vocês também. O que isso faz sentido para vocês? Então, é disso que eu estou curioso. Tá bem? Então, eu queria começar, na verdade, com vocês falando uma coisinha. Então eu vou começar, desculpa, pelo meu desafio. Então, qual que é o meu desafio hoje, ou talvez o meu dilema fundamental? É o seguinte, como é que eu vivo uma vida plena a partir da espiritualidade? Então, não no sentido de que eu vivo a minha vida material e aí eu faço algum rito espiritual, mas um outro entendimento, onde eu deixo a vida fluir, a vida que foi um presente que eu ganhei, a vida fluir através de mim em tudo que eu faço, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Como é que eu vou estar totalmente presente para aquilo que estiver emergindo agora na minha vida, do jeito que for, e não julgando, avaliando, tendo um pensamento sobre aquilo que está acontecendo, mas aceitando a vida como ela é e, de alguma forma, me aproveitando disso, utilizando isso para me mover. Acho que esse é o desafio que eu, de alguma forma, estou vivendo no dia de hoje, e no qual eu não tenho uma solução, uma resposta, é apenas uma experiência. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, essa experiência. Tá bem? Então, não vai ser uma palestra sobre gestão de carreira. Não vai ter ferramenta. E talvez seja uma palestra sobre carreira, mas não sobre a gestão da carreira. Tá bem? Então, eu queria começar com vocês, conversando um pouco com as pessoas que estão... Uma pessoa que está ao seu lado, durante alguns minutos, que você diga assim, por que você veio parar nessa palestra, ou nessa conversa que a gente está aqui agora? Por que você veio parar aqui? Tá bom? 3 minutinhos para vocês conversarem. Queria ouvir uma ou duas pessoas, saber por que você veio parar aqui nessa conversa, nessa palestra de hoje. Só uma ou duas pessoas, aqui, ó.
Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Douglas. Douglas. E eu vim aqui hoje para desconstruir a ideia de carreira. Porque, igual eu falei para eles aqui, a ideia de carreira foi incutida de uma forma muito incorreta na cabeça das pessoas. Então, eu vim desconstruir isso e o próprio evento inteiro está me ajudando com isso. Muito bom. Obrigado, Douglas. Quem mais? Lá atrás. Meu nome é Natan, tenho 19 anos e eu vim para cá porque eu quero tudo e não quero nada ao mesmo tempo. Faço tudo e, ao mesmo tempo, não me sinto mais desafiado assim que eu cumpro o desafio. Muito bom. E aí? Por isso que eu vim, porque eu quero meio que ver como deixar as coisas fluírem depois de vencer o desafio. Tá bom. Muito bom. Alguém mais? Aqui na frente. Logo aí. Boa tarde, meu nome é Sandro. Boa tarde, Sandra. Eu estou aqui acompanhando minha esposa, que está no evento principal. Eu acho que a vida sem a carreira não existe, e uma é complemento da outra. Eu acho que a união das duas é a felicidade total da busca nossa do dia a dia, né? É Legal. isso. E por que você veio parar aqui? Eu vim parar aqui justamente pelo tema, foi o que me chamou a atenção. Eu tenho até um certo conflito com isso aí, carreira, e um pouco nesse sentido. Aí, não que eu não esteja realizado profissionalmente, né? Mas estou tentando um aprimoramento das duas para entrar realmente na sintonia, né, que vai definir, digamos assim, o final da minha personalidade, né? Esse fechamento aí nesse ciclo. Obrigado. Muito bom. Então, talvez eu vou agora compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, só para trazer uma experiência, né? Eu falar a partir da minha própria experiência. Então, talvez eu comece com os meus avós, né? Meus avós vieram da Polônia, e esses daqui são meus avós paternos, são os pais do meu pai. Você vê que tem uma avó velhinha, né? Porque ela viveu até 97 anos, e meu avô é jovem, então ele morreu quando meu pai tinha 3 anos, de uma embolia pulmonar. Né? Eles vieram da Polônia, vieram para o Brasil, e aí ele morreu quando meu pai tinha 3 anos. Esses são meus avós maternos. Né? A minha avó, aqui eles estão juntos, né? A minha avó, ela viveu até os 80 anos, e meu avô não conheceu minha mãe não conheceu meu avô. Ele morreu num campo de concentração em Auschwitz. Tá bom? Então, ele foi capturado, eles moravam na França. Ele foi capturado em 1944, quando a minha mãe nasceu. Minha avó estava fugindo para o sul da França. Ele ficou para vender a casa em Perpignan, mas foi capturado e nunca voltou. Então, depois eles mudaram para o Brasil, e aí se encontraram. Então, aqui está meu pai e minha mãe, que ainda estão vivos, graças a Deus. E aqui estou eu. Deu para ver, né? E agora, isso que aconteceu com os meus avós, obviamente, influencia profundamente o fluxo da minha vida. Quem eu sou e como eu me comporto. Só para trazer, talvez, mais uma informação, essa minha avó, ela casou 5 vezes. Ela foi 5 vezes viúva. Ela foi 5 vezes viúva. E meu avô morreu em 1944, ela era bem nova, e aí ela foi casando. Ela tinha a paixão pela vida nas veias. Ela mesmo no final da vida, ela já tinha tido câncer, diabetes, AVC, ponte de safena. Ela andava em cadeira de roda, e quando tinha um baile, ela gostava de ir no baile. Sabe aquela pessoa que realmente vibra pela vida? E vibra pela transformação, porque ela foi vindo, né, ela veio de uma experiência muito difícil na Europa para o Brasil e continuou a experiência de vida e a paixão pela vida dela. Então, tudo bem, aqui são meus pais, esse sou eu, um pouco depois, e aqui eu e meu irmão, que é um pouquinho mais novo, trabalha na Amazon hoje. E aí, talvez eu tive uma infância ótima, não posso dizer nenhum ai, né? Tive uma educação aqui em São Paulo, nasci aqui, nasci na Paulista, então eu sou bem paulistano mesmo. E foi caminhando, estudei num colégio francês que chama Pasteur, até eu chegar para fazer a faculdade.
E foi muito interessante, e eu vou contar já algumas coisas de um jeito que eu contei. Há algumas semanas atrás, o Sérgio Pisa, que é o diretor de Gente e Gestão da Klabin, ele está fazendo um mestrado no INSEAD, e ele veio me entrevistar sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E foi interessante eu contar para ele, porque acho que eu nunca tinha contado dessa forma articulada para as pessoas, como uma sequência. E ele estava muito interessado na questão da carreira. Então, o que acontece? A partir dali, isso aqui foi quando eu entrei na faculdade. Eu fiz engenharia de produção na Poli, aqui na USP. E até, se vocês... Está vendo esse cara aqui, esse aqui? Se vocês conhecerem, por favor, me avisem. Estou atrás deles até hoje, que eles cortaram o meu cabelo, tá certo? Acho que deve ser culpa deles. E qual foi um aspecto que aconteceu quando eu fui entrar na faculdade? Eu terminei o colégio e já entrei direto na Poli. E foi interessante, porque quando eu fui fazer vestibular, eu tinha uma sensação de que não tinha esforço, de que simplesmente era natural e que era isso que eu tinha que fazer. Eu não tive dilema, desafios assim, vou fazer essa carreira ou aquela carreira. Eu nem sei direito como foi, né, que eu escolhi ser engenheiro de produção. Mas, de repente, eu ouvi de uma pessoa e falei assim, parece interessante. Claro que eu tinha afinidade com exatas, né? E aí eu achei interessante. Falei, vou fazer esse vestibular porque eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu fui lá e fiz. E teve uma naturalidade, um movimento de fluxo da vida que aconteceu. E aí, aqui é quando eu me formei. Então, eu me formei em 90, nos anos 90, em 90 especificamente, né? E assim, eu gostei muito do curso que eu fiz, né? Eu ganhei 4 prêmios na faculdade, no final da faculdade. Eu ganhei o prêmio de melhor aluno de economia da engenharia. Então, a engenharia tinha uma matéria que chamava economia, né? Eu ganhei um prêmio de melhor trabalho de formatura na engenharia de produção. Eu ganhei o prêmio de melhor nota, né, melhor resultado em engenharia de produção de todo o curso. E ganhei o prêmio de segundo melhor lugar na USP, em engenharia. Tá bom? E aí, para mim, o que ficou sempre intrigante, obviamente, eu fiquei muito feliz de ganhar esses prêmios, mas o que me intrigou é que tinha um rapaz na minha sala, que era um japonês, ele estudava muito, muito, muito. Eu estudava mais ou menos, ele estudava muito. E aí, no final, eu lembro que teve assim, eu ganhei o prêmio porque eu tive uma média geral de 8,39, alguma coisa assim. E ele teve 8,37. Isso sempre me intrigou. Eu falei assim, esse 0,02 não significa absolutamente nada no estudo dos 5 anos. Absolutamente nada. Tá certo? Mas, porque assim, esse 0,02 deve ter sido meio ponto em alguma matéria inútil que a gente fez em algum semestre. Mas, de alguma forma, e aí me lembro daquele filme que chama Match Point. Né? Alguém assistiu esse filme? Né? Onde a bolinha é a bolinha de tênis que vai para cima da rede e ela cai para um lado ou cai para o outro. E aí, de alguma forma, eu falei assim, nossa, que interessante. A bolinha caiu para o meu lado, ou para o lado dele, no caso, se fosse uma competição de tênis. Né? E eu sempre fiquei muito intrigado, porque, de alguma forma, eu falei assim, eu sei que não tem nenhuma diferença entre eu e ele, entre o que a gente fez. Mas, de alguma forma, eu me beneficiei, eu recebi esse movimento da vida. Certo? Então, no fundo, o que eu estou falando é assim, eu estou contando uma coisa que é, eu tenho uma vida originalmente ordinária. Originalmente ordinária, que quer dizer o seguinte, todas as vidas elas são ordinárias, no sentido de que todos estamos conectados num fluxo do viver. Mas ela é original, porque cada um é diferente. E cada um tem que fazer algumas coisas diferentes. E a pergunta é como é que a gente vai se permitir escutar isso? Escutar isso que a gente tem que fazer. Até interessante que tem a palavra vocação. Já ouviram a palavra vocação? Vem do latim vocare. Vocare quer dizer o seguinte, a vida que chama. Então, a pergunta que a gente se faz é a seguinte, o que a vida está chamando a gente a fazer? E como é que eu escuto esse chamado? E aí, talvez eu comecei o meu mestrado, logo depois, e o meu mestrado era o seguinte, lembra, eu sou formado em engenharia, eu era um cara que adorava matemática desde pequeno, e a dissertação do meu mestrado era sobre modelos. No começo, eu queria encontrar um modelo matemático que pudesse prever o comportamento humano.
tá bom? Então, para dizer de onde eu venho. Né? Essa era a minha vontade. Eu estava com o meu orientador e falei assim, eu queria descobrir um modelo que a gente possa criar variáveis, descobrir quais são as variáveis que moldam o comportamento humano, porque daí a gente vai poder prevê-lo e, melhor do que isso, manipulá-lo. Tá certo? É muito mais divertido, porque a gente pode daí, as empresas vão poder se beneficiar. Se a gente tiver um modelo desse, imagina que valor teria isso. Né? Até que eu entrei no curso, e aí estava no meio do mestrado, e eu entrei em crise. Tá bom? Em que crise? Eu estava num ótimo trabalho, estava com uma vida pessoal boa, mas aconteceu o seguinte, tem um momento onde eu estava namorando e esse namoro se rompeu. E eu comecei a falar assim, nossa, que coisa estranha. Eu não consigo prever o comportamento humano. Os homens sabem que é muito difícil prever o comportamento das mulheres, não é verdade? Mas, nesse caso, era o comportamento humano. E eu fiquei muito intrigado com isso. Quer dizer, não conscientemente. Eu simplesmente falei assim, não conseguia compreender isso. E aí eu entrei num movimento de compreender muito mais a espiritualidade e a psicologia. E começar a estudar isso. Tá bom? Inicialmente, e eu quero deixar isso bem claro, inicialmente, como uma forma de falar assim, eu não consigo compreender e controlar esse comportamento simplesmente porque eu não tenho as ferramentas. Se eu tiver as ferramentas certas, que no curso de psicologia vão me dar, eu vou conseguir fazer isso. Tá bom? Então, o que acontece? E aqui tem um outro elemento que eu queria trazer, que é muito interessante, quando eu olho um pouco para o fluxo da vida, que é o seguinte, às vezes a gente entra num movimento pelas más razões. Tá bom? Ele fala assim, eu quero porque eu estou com inveja, ou eu estou com raiva, ou eu quero controlar. Então, às vezes a gente entra de um jeito, a vida nos convida pelo lugar onde a gente pode entrar, pela porta pela qual a gente pode entrar. E o ponto é que, se eu me entrego a isso, isso tudo muda. Obviamente, eu descobri, depois disso, que não adiantava eu tentar controlar o comportamento humano. E entrei em crise com o meu mestrado, porque eu falei, como é que eu vou fazer agora aquela dissertação, sendo que eu já não mais concordo com isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, dali, eu tive que mudar um pouco. No final, minha dissertação ficou modelos matemáticos integrativos de comportamento do consumidor. Então, era uma forma de você compreender melhor o consumidor e não tentar prevê-lo. E aí ficou alguma coisa mais palatável. Né? Dali eu desenvolvi a minha carreira. Normal, eu trabalhei na área de logística, trabalhei na área de business development, na área econômica, até que eu senti que eu precisava mudar para RH. Tá bom? Eu tinha uma inclinação, as pessoas da empresa estavam me preparando para ser presidente da empresa, mas eu percebi que eu tinha mais afinidade e estava mais interessado em trabalhar não exatamente com as pessoas, mas com os sistemas organizacionais humanos. Né? Ou seja, como é que a gente cria empresas, e esse foi sempre o meu interesse, empresas que são ambientes que ajudam as pessoas a florescer, que ajudam as pessoas a dar o seu melhor, que ajudam as pessoas a serem felizes. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Eu achei que o RH era o lugar onde isso poderia acontecer. Então, eu mudei para RH, comecei numa empresa, fui muito generosa, onde o Marcos estava, que era a Hux Marion Roussel, e aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu recebi uma ligação. Então, quem me ligou foi o presidente da Novartis, aqui no Brasil, e ele me ligou, ele disse o seguinte, olha, eu tinha 1 ano e meio que eu estava começando a aprender RH, tá bom? Dá para ter uma ideia assim, de o quanto eu sabia disso? Pouco, né? Aí ele ligou e falou o seguinte, no telefone, ele falou assim, olha, Maurício, eu ouvi 2 recomendações sobre você, eu vou ter uma vaga de diretor de RH disponível, e eu queria saber um pouco qual é a sua experiência. No telefone, assim. Eu falei, olha, a minha experiência, eu estou há 1 ano e meio em RH, eu aprendi isso, fiz aquilo, fiz um projeto de remuneração, fiz um projeto de sistemas e tal. Ele falou, eu vejo que você não tem muita experiência. Né? Eu falei, é verdade. Ele falou, não tem importância, vai ser você, eu tenho boas recomendações. E aí eu confesso que eu não queria sair da empresa que eu estava muito contente onde eu estava e comecei a ter dor no pescoço. Eu falei, não, eu não quero sair, eu estou bem aqui, estou feliz aqui. Mas eu comecei a sentir uma tensão aqui no ombro e eu disse o seguinte, espera aí,
que será que essa tensão está me dizendo? Aí eu falei com uma amiga lá na empresa, ela falou assim, não, mas acho que ela está dizendo que você tem que escutar mais. Você não pode falar não sem escutar mais. Falei, tá bom, vai. Aí eu fui lá falar com ele. Eu falei, agora sim, a gente vai fazer uma entrevista, né, uma coisa normal, né, não essa coisa louca. Aí eu cheguei lá, falei, tudo bem? Chama Andréas. Né? Eu falei, Andréas, tudo bem? Tal. Sou Maurício. Ele falou assim, então, o que você precisa para decidir? E, basicamente, ele me contratou desse jeito. Eu fiz exigências importantes para decidir, tá bom? Em termos financeiros e em termos de um curso que eu queria fazer. Então, eu fui fazer um curso de cura com as mãos nos Estados Unidos. Eu estudei 4 anos cura com as mãos, esses programas modulares de ir e voltar, e a empresa pagou todo o curso para mim. As idas e voltas e o curso. Então, eu fui lá, até que aconteceu o seguinte, depois de essa mesma intempestividade, ela apareceu, obviamente, tem o momento da paixão e depois o momento, às vezes, da tensão. Né? Então, o primeiro ano foi maravilhoso, o segundo ano foi bastante tenso, né? Onde a gente tinha diferenças de perspectiva, e elas, de alguma forma, ficaram amplificadas. E eu me disse o seguinte, olha, eu não posso desistir antes de 2 anos, antes de eu aprender alguma coisa. Então, esse é um princípio que eu tenho. A vida é sempre um aprendizado, então eu estou aqui aprendendo. Então, eu não posso, depois de 1 ano e pouco, ir embora. Eu falei assim, eu tenho que ficar 2 anos. Aí, depois de 2 anos, se não estiver bom, se estiver muito desconfortável, eu vou embora. Né? No dia que eu fiz 2 anos, então, alguns meses antes, me ligaram da Suíça, me convidando para ir trabalhar lá. Eu mudei para a Suíça no dia que eu fiz 2 anos, 25 de outubro de 2001, no dia que eu fiz 2 anos de empresa. E aí a gente viveu lá 5 anos, né? Eu e minha esposa que está aqui na frente, a gente viveu lá 5 anos, foi com um filho, né? E lá foi uma experiência muito boa, não vou entrar em detalhes, né? Mas a Suíça ela é maravilhosa e depois ela fica muito chata. Né? Não, essa foto pode ser Interlaken, eu não tenho certeza. Pode ser Interlaken ou pode ser Zermatt. Eu não tenho certeza. Interlaken. Ela está dizendo que é Interlaken. Tá bom? Então, o que acontece? A vida é muito boa e depois fica muito chata, porque é tudo tão perfeito. Eu tinha muita inveja do suíço, sabe? Eu vou contar para vocês. Porque eu falei assim, eu queria ter nascido suíço, porque eu não ia saber nada diferente disso. Né? Porque lá tudo funciona, tudo é regrado, tudo é perfeito. Né? Mas a gente que gosta, obviamente, a gente fala assim, a Suíça deve ser maravilhoso. Tal. É maravilhoso quando você não mora lá, porque quando você mora lá e as pessoas te chamam a atenção na rua porque você deu um passo para a direita errado, tá bom? Então, é um país de certo e errado. Essa é uma outra conversa. Né? E lá, talvez venha um novo aprendizado, uma nova lição para mim, que foi o nascimento do nosso segundo filho. Né? Então, é esse aqui. Esse é o Beni. Tá bom? Ele é pequenininho, hoje ele tem 12 anos. Então, ele nasceu, e aí, depois de uns 9 meses, a gente já falou, nossa, tem alguma coisa estranha, ele não consegue sentar direito. Tá bom? E aí, quando ele teve 1 ano e 2 meses, a gente estava até num jogo de tênis, que eu lembro como hoje, a empregada, tinha uma moça que estava lá ajudando, ela ligou, ela falou assim, vem aqui depressa, que ele não está bem, ele está caído no chão. Então, ele teve uma convulsão muito forte, ficou 3 dias na UTI, e, nesse momento, eu confesso que, naquela noite, eu não sabia se ele ia viver ou morrer, porque você não sabe o que está acontecendo. Né? Você só vê um bebê que começa, de alguma forma, a desfalecer, ele estava com o olho virado, assim, parado, e era alguma coisa intensa, e você não sabe o que aconteceu. E, então, desse lugar, a minha vida mudou completamente, obviamente. Né? Então, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, a gente, graças a Deus, ele voltou, tal, mas a gente foi depois investigar, e ele tem uma síndrome que não tem nome, tá bom? Que não tem nome, o que é uma coisa bem interessante. Porque a gente foi para os Estados Unidos investigar, investigou na Suíça, investigou no Brasil, e o fato dele não ter nome, da síndrome não ter nome, apenas ter alguns comportamentos, um atraso de desenvolvimento, tudo isso, faz com que ele seja único e que eu consiga me relacionar com uma pessoa e não com uma síndrome. Porque, no momento onde ele
e aqui eu quero falar sobre linguagem, do momento onde a gente nomeia alguma coisa, a gente já está limitando a sua expressão. Na hora que me deram um nome e me apresentaram, assim, esse é o Maurício. Então, a gente, de alguma forma, é a forma de eu limitar quem eu sou. E o fluxo, deixar a vida fluir, a carreira fluir, é eu deixar de limitar quem eu sou. Tá certo? É eu poder viver presente aqui agora com aquilo que está aparecendo aqui entre nós. Entre nós e em mim. Como é que eu estou sentindo esse momento aqui agora nessa nossa conversa? Então, no fundo, é disso que a gente está falando. É como é que a gente abre mão das crenças, dos nomes, das prerrogativas, dos dogmas, para a gente poder estar absolutamente presente para a experiência. E é desse lugar que a carreira vai se desenvolver. Porque é desse lugar que eu vou estar fazendo exatamente o que eu tenho que fazer. Então, vou encerrar essa parte e para começar a encerrar a nossa conversinha, que é o seguinte: a gente voltou para o Brasil, né? O Beni tinha 3 anos. A gente voltou para o Brasil, porque aqui era melhor para ter um sistema de saúde, um sistema familiar que suportasse. Eu montei a consultoria, a minha consultoria primeiro, que hoje já se transformou. E, assim, eu quero dizer que, obviamente, eu tive todas as emoções e todos os sentimentos naturais. Acho que muitos conhecem essa curva que a Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu. Quer dizer, assim, sempre que você tem uma situação, vamos dizer, que está fora da sua expectativa, você muitas vezes passa por essas emoções, né? Por choque, paralisia, negação. Não, acho que vai ficar tudo bem. Né? Raiva, barganha, depressão, até que você começa a experimentar com a vida e aceitá-la. E acho que a pergunta que eu estou me fazendo nos dias de hoje é como é que a gente encurta todo esse bloco até a experimentação. Como é que eu posso receber a vida e começar a experimentar com ela? Eu quero trazer mais uma coisa só que meu filho me ensinou, que é o seguinte: sabe quando a gente fala que a gente tem que aprender a aceitar, a olhar o talento das pessoas e desenvolver as pessoas a partir do seu talento? E a gente falava isso, e eu falava isso também, eu fui diretor de RH e tal, mas eu não conseguia fazer isso. Tá bom? Porque, no fundo, a nossa sociedade, o nosso sistema educacional, o nosso sistema organizacional está totalmente desenvolvido para a gente ter réguas, para a gente fazer as pessoas atingirem patamares que são comumente acordados entre nós, que eu poderia chamar de transe também, que é o transe social. Então, se a pessoa não atingiu esse lugar, esse patamar, não, vamos fazer uma avaliação de desempenho, vamos dar feedback, vamos ajudar o cara a melhorar. Então, de verdade, a pergunta é: como a gente realmente pode aprender a olhar o talento do outro? E meu filho me ensinou isso, porque como ele não tem patamares, porque eu não sei onde ele vai chegar, ele está totalmente fora do padrão, ele é anormal, fora da norma, eu tenho que vê-lo com a força que ele tem. Então, por exemplo, ele é ótimo de tirar fotografia. Como é que a gente vai desenvolver esse talento que está lá e, quem sabe, ele se torne um grande fotógrafo? Ou, quem sabe, não. Né? Mas como é que a gente aprende a verdadeiramente não julgar e poder olhar o outro a partir da sua força? Então, esse aqui é um pouco... Não é quem sou eu, mas é o que eu estou fazendo nos dias de hoje. Né? Então, eu estou fazendo isso aqui, que é a minha atividade principal, então, que é eu ser consultor da Coral em inovação em gestão, transformação organizacional, modelos inovadores. E aqui 2 dos meus sócios também estão aqui. Metade do auditório são meus amigos e sócios. Tá? Então, e aí tem livro escrito, esse aqui é o último livro que eu escrevi. Eu sou um dos cofundadores do Capitalismo Consciente. Esse aqui é o grupo de CEOs, que chama Consiri, do qual o Mário faz parte, da Vagas. Eu estou no conselho, no comitê de pessoas da Votorantim, nos dias de hoje. E isso aqui é o que está emergindo. Então, eu tenho tido muita curiosidade em fazer algumas coisas novas com startups, com novas empresas. E é um pouco o que eu tenho estado inquieto nesse momento. Onde está a minha energia? Então, eu vou mostrar mais um vídeo e vou falar mais algumas coisinhas para a gente encerrar. Esse vídeo, para mim, ele reflete muito isso que eu quero dizer agora para vocês. Esse aqui é um vídeo, é um trecho extraído do vídeo do Benjamin Button.
Benjamin Button era um cara que ele nasceu e começou a envelhecer, depois ele começou a ficar cada vez mais novo. E vocês vão ver a cena onde a Daisy, que é a esposa dele, ela é uma bailarina, e a gente vai ver o que vai acontecer com ela. E o que eu quero dizer é o seguinte, no fundo, apesar desse vídeo ser um pouco dramático, né, que diz que a vida é uma interdependência de fatores e de acontecimentos, a gente sobrevaloriza o eu, o ego, o achar que eu controlo algumas das coisas que, no fundo, eu não controlo. Eu só faço parte de um grande movimento do universo que está acontecendo, na qual eu tenho que fazer o meu papel. Então, eu não estou passivo, não vou deixar a vida me levar, eu vou fluir com a vida. Certo? Então, no fundo, se a gente parar um pouco para pensar, e eu vou deixar uma pergunta para vocês, mas a gente não vai respondê-la agora, porque eu sei que eu estou no meu tempo e eu ainda quero falar umas coisinhas, que é o seguinte, se a gente começar a incorporar na nossa fala acontecimentos, eventos, o contexto sem o qual as ações não teriam sentido, por que realmente você veio para essa palestra? E você vai começar a perceber que foi uma série de interconexões. Eu estava andando e alguém me mandou um link, e aí eu abri. Mas eu estava andando e aí eu passei. Então, tem muitas coisas que a gente vai ver que a vida ela é muito mais ampla do que o movimento único que a gente fez. E, nesse sentido, o que a gente diz, quer dizer, a verdadeira razão, se é que a gente pode usar essa palavra, está nos encontros, no desenrolar da vida, no que simplesmente está acontecendo. No nosso dia a dia, de viver a vida que a gente vive, no momento de agir, nossas decisões, elas são bem mais espontâneas do que elas são quando a gente é questionado do porquê. Tem um neurocientista que chama Stephen Volinsky, e ele diz o seguinte, se você realmente estudar o cérebro, você vai ver, vamos supor, quando você decide levantar o braço, então vamos falar, eu vou levantar o braço. Se você diminuir a velocidade, você vai ver que acontece o seguinte. Vou levantar meu braço. A decisão, o movimento de levantar o braço acontece antes do seu pensamento de eu decidir levantar o meu braço. É louco isso, né? Porque a gente acha que a gente decidiu e aí foi fazer. A decisão que a gente tem, a mente, ela simplesmente está nos contando uma história para nos tranquilizar de que a gente está no comando e no controle. A vida ela é muito mais ampla que isso. E aí eu quero terminar com algumas ideias, porque eu digo assim, você fala assim, tá bom, mas o que eu faço então? Agora desencano da carreira, não faço nada, fico esperando. Eu falo assim, não, a atitude do fluxo da vida é o que os chineses chamam de Wu Wei. O que é Wu Wei? Wu Wei é uma não ação consciente. É aquele lugar onde eu não ajo, mas fico absolutamente ativo para responder à vida do jeito que ela me chama. Responder ao chamado da vida. Então, o que significa assim, a vida me chamou para me mover para esse emprego. Como é que eu me movo? A vida me chamou para estudar isso. A vida me chamou para este encontro. Como é que eu escuto esses chamados da vida? Isso é Wu Wei. Mas eu preciso estar em silêncio para poder escutar. Porque, senão, eu estou simplesmente preso nas ideias pré-concebidas que eu já tinha no início. E aqui, eu quero trazer uma última ideia, que é o seguinte, é uma ideia que eu ouvi de um padre americano, que dizia o seguinte, que a nossa existência são como esses vitrais de Chartres. Esses são os vitrais pintados por... oh, meu Deus, fugiu o nome do cara agora. Chagall, obrigado, Chagall. Esses são vitrais de Chagall. E ele diz o seguinte, o Sol, a fonte, a origem da vida é a mesma para todo mundo. Só que cada um é um vitral diferente. Então, qual que é a nossa responsabilidade individual? É refletir integralmente a luz do sol através de mim. Integralmente essa força da vida que eu ganhei e recebi para fazer o melhor que eu posso. Do meu jeito, cada um diferente. Eu quero terminar com... isso aqui sou eu. Isso aqui é em Yosemite, eu acho. Terminar com essa frase do Joseph Campbell, e já que falaram agora há pouco sobre Star Wars, né? Joseph Campbell, para quem não conhece, ele é um mitólogo, e ele que inspirou o George Lucas para fazer Star Wars.
Star Wars é concebido na jornada do herói que foi escrita pelo Joseph Campbell. E o Joseph Campbell, ele diz o seguinte: você tem que entregar a vida que você planejou para receber a vida que está esperando por você. Então, acho que esse é a minha provocação para mim e, de alguma forma, o meu convite para vocês. Obrigado pela aguentar esse calor. Beleza. Bom, gente, conforme prometido, estamos aqui fora. Aqui está tão fresquinho, tá gostoso aqui. Agora a gente vai abrir para a sessão de perguntas, mas assim, o pedido que eu tive é que estão pedindo o seu contato. Tá bom. Você quer passar um contato de e-mail e tal? Alô? Tá ok? Tá ok tá esse? Me ouvindo? Tá, pode falar. Boa tarde para todo mundo aqui de fora. Então, meu e-mail, para quem quiser, é mauricio@coral.net. Será que alguém pode escrever lá dentro? E jogar na tela? Eu acho que aqui, não. nessa programação, não vai dar, mas a gente repete. Vou repetir. mauricio@coral.net, tá bom? Perfeito. Então, a gente... Ela fez uma brincadeira. Passa o telefone também. O e-mail eu acho que é assim, uma coisa boa que o pessoal está passando, né? Porque quem precisar entrar eu conheço. Ah, ela é amiga, né? Ela é amiga, por isso. Tá certo. Então tá bom. Então você deve ter o celular. Ela tá de brincadeira contigo. Ótimo, é sempre bom. Bom, ele fez uma apresentação muito bacana, trouxe alguns conceitos de física quântica, de uma outra forma de ver a vida, os momentos e tal. Acho que você encontrou um caminho mais, né? Que tem respiros, que tem silêncios, que tem vacuidade. Muito bacana, Maurício. Tem ritmo e que tem fluxo, né? Que é disso que eu falo. A vida é um ritmo e um fluxo. Tem altos e baixos e tudo faz parte. Como é que eu enxergo a vida desse jeito? Exatamente. Então, ele deixou aquela pergunta também muito interessante no final, uma colocação, né? Que abandona a vida, como é que é a tradução? Abandone a vida que você tem, que você planejou. Para poder receber a vida que está esperando por você. Mas muito lindo isso, né? E eu queria abrir para a nossa plateia, quem gostaria de fazer perguntas para o Maurício. Já tem aqui um candidato, por favor. Maurício, meu nome é Jorge. Muito obrigado pelo que você compartilhou com a gente. Eu li o Capitalismo Consciente e antes de ler o livro do Raj e do John, eu entendia que era um humanista. Fazia um trabalho que o livro veio trazer uma forma diferente de se posicionar. Conta um pouquinho, por favor, como é que está esse teu trabalho, o trabalho dos CEOs, dos empresários, enfim, das pessoas que estão trabalhando por esse capitalismo consciente. Eu me julgo um defensor, um capitalista consciente, e queria que você contasse, compartilhasse com a gente como é que está o trabalho do capitalismo consciente no Brasil. Tá bom, eu vou contar. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Então, o capitalismo consciente, eu acho que eu quero trazer duas perspectivas. Uma é o seguinte, tem um instituto, que é uma ONG, que justamente traz alguns conceitos que vieram em parceria com o pessoal nos Estados Unidos, com o Raj Sisodia, sobre o qual você falou, e com o John Mackey, que é o fundador e co-CEO do Whole Foods, né? E aí, o que eles fizeram é identificar alguns conceitos que vão ajudar as empresas a se tornarem, de novo, de alguma forma, bons cidadãos, vamos dizer assim, né? Ou seja, que as empresas vão voltar a ter o seu papel na sociedade. Tá bom? E aí a gente está fazendo dois trabalhos. Um é inspirar os líderes das empresas a entender que a empresa tem que ter propósito, tem que ter um propósito maior. O propósito maior não pode ser ganhar dinheiro. Ninguém vive para ganhar dinheiro. Alguém vive para contribuir, para fazer alguma coisa de bom no planeta. E você ganha dinheiro com isto. Mas esse não é o propósito principal. Que nem se a gente dissesse que o propósito do ser humano é respirar mais. Mesmo o dinheiro para o ser humano não vai ser propósito. É um meio, é um veículo, é uma energia para a gente poder realizar algo de melhor nesse planeta, para os outros e para nós. Tá bom? E aí tem alguns outros conceitos, então recomendo que leiam um livro do Capitalismo Consciente. Eu só quero trazer mais um ponto da sua pergunta que tem a ver com esse grupo de CEOs. Alguns CEOs, eles perceberam que isso não é um conceito mental. Eu não consigo fazer isso para fora, na minha empresa, se eu não me trabalhar também como ser humano.
se eu, de alguma forma, não começo a perceber a vida desse mesmo jeito, um jeito onde eu tenho consciência. A consciência, de alguma forma, ela rege as minhas ações. Então, a gente convidou 10 CEOs, no caso, a gente tem no grupo, né? O Mário faz parte, tá o Alexandre Costa, da Cacau Show, que veio falar aqui com a gente, tá a Gabriela Baumgart, do Center Norte, a Andrea Seibel, do Léo Madeiras. Então, tem um pessoal bem legal que está junto com a gente, fazendo essa reflexão. Ou seja, é um trabalho onde a gente está olhando para as empresas, mas também está se olhando como seres humanos nesse caminho evolutivo. E você vê isso ainda mais presente nas grandes corporações, essa situação em que os líderes ainda não estão tão despertos, digamos assim, mais nas grandes corporações, ou indiscriminadamente você vê isso pontuado em todo canto? Indiscriminadamente, de acordo com o nível de consciência do seu líder. Tá bom? Ou seja, tem a ver com o presidente ou o fundador. Qual é o propósito maior desta pessoa? Então, se ela fez aquilo e acha que fazer aquilo é só para ganhar dinheiro, ela vai gerenciar uma empresa focada nisso. Então, eu tento minimizar o rendimento dos outros para poder maximizar o meu. Porque é um pensamento, estamos falando de um modelo mental de escassez. Se eu tenho um modelo mental de abundância, onde eu acho que se a gente juntos vai conseguir criar uma torta maior e a gente vai conseguir todos se beneficiar, então eu vou fazer uma gestão totalmente diferente. Perfeito. Alguém quer perguntar? Só estender a mão que a gente faz com que os microfones cheguem até você. Se vocês não estão tímidos, eu pergunto, tá? Pode ser perguntar ou pode ser discordar. Pode ser discordar, claro. Basta que... perspectiva diferente. Mas assim, eu vou aproveitar e perguntar, porque eu acho que enriquece a nossa conversa. Eu quero aproveitar muito a sua presença aqui com a gente, Maurício. Você viaja muito fazendo esses trabalhos internacionais, você muito na Europa e tal. Que exemplos, além desse que você destacou da forma horizontal da Vagas, que exemplos que te chamaram muito a atenção, seja na Europa ou nos Estados Unidos, e que se aplicariam bem ao Brasil em termos de relacionamento da gestão com os liderados? Eu talvez queira dar 2 exemplos. Um exemplo é o da Zappos. Zappos é uma empresa que vende sapatos pela internet, né? E eles foram adquiridos pela Amazon há alguns anos por 1,2 bilhões de dólares, e eles se mantiveram separados, né? E é uma empresa que ela é tida nos Estados Unidos como referência em termos de atendimento ao cliente. Fundamentalmente, é um saque que você telefona ou você compra pela internet e eles te entregam. Mas eles entregam de forma extraordinária. E uma coisa que eles fazem, que acho que tem muito a ver com a cultura brasileira, é que eles criam, e o CEO fala sobre isso, ele fala o seguinte: o nosso principal ativo é a nossa cultura. Não são as nossas pessoas individualmente, mas é a cultura que a gente tem. É como é que a gente cria um ambiente familiar onde as pessoas se sentem totalmente fazendo parte. Elas se sentem, de alguma forma, donas da empresa, né? E tem muita autonomia para criar sua própria experiência. Então, eles agora estão fazendo um movimento organizacional também, que chama holocracia, que é, de alguma forma, acabar com o movimento de chefes, né? Então, e para dar uma ideia para você sobre essa questão da cultura, a Zappos, ela faz o seguinte: ela contrata a pessoa, cada pessoa que entra na empresa, ela tem que fazer 4 semanas de onboarding, quer dizer, de treinamento para poder funcionar na empresa. Depois de 2 semanas, eles falam o seguinte: a gente gostaria que você saísse da empresa, não mais continuasse na empresa. E a gente vai te dar $5.000, tá bom? Então, R$20.000 para você sair da empresa. Por quê? Porque eles querem garantir que as pessoas que vão ficar realmente estão afinadas, têm fit com aquela cultura. Então, são todos mecanismos, mas no fundo o principal é como é que a gente tem uma cultura que nos permite estarmos juntos dentro de uma comunidade. Então, a empresa se torna um elemento comunitário, mais do que um elemento apenas financeiro, de troca financeira. O que tem vínculo, obviamente isso traz toda uma conexão do coração, né? Eu posso dar outros exemplos, por exemplo, a da Gore. A Gore é uma empresa americana também. Ela é uma empresa muito inovadora. Eles fazem dezenas de produtos diferentes. Então, eles fazem, por exemplo, um tecido que chama Gore-Tex. Gore-Tex é um tecido, quem mora em países frios, né, sabe, é um tecido impermeável, que o pessoal esquia ou anda de bicicleta, o que quer que seja, né?
E aí, eles têm um modelo também, onde as pessoas, é muito interessante, as pessoas não têm chefe, mas as pessoas têm um mentor, um patrocinador, escolhido pela própria pessoa. Então, se eu entro na empresa, eu vou escolher, falar assim, ó, Maurício, anda um pouquinho aí, eles me dão um primeiro mentor, um primeiro patrocinador, para eu começar a aprender alguma coisa sobre a empresa, mas logo depois eu posso escolher o meu próprio patrocinador, que é alguém que vai me ajudar a navegar pelo sistema. É alguém que vai me ajudar a entender essa cultura, vai de alguma forma me dar coaching. Ele não vai me dar as metas, ele não é meu chefe, ele não vai me dar a meta concreta do trabalho, porque esse é o acordo no meu departamento. Mas ele vai de alguma forma me ajudar a me desenvolver na minha carreira, como pessoa e como profissional. Eu vi alguma coisa semelhante numa universidade, acho que na Finlândia, que é também dessa forma, eles se autopatrocinam, e os estudantes desenvolvem os projetos e eles criam condições e recursos para que eles possam realizar os projetos que eles têm para realizar. Não tem fronteiras, não tem sala, não tem, você pode ir com uma classe, com outra, muito interessante. Eu quero talvez contar um caso, que é o seguinte, que eu vivi. Eu trabalhei na Alemanha uma época, numa empresa que chamava Exal. Era uma empresa de genéricos, que ficou a maior empresa farmacêutica da Alemanha. E uma coisa que aconteceu lá, eu aprendi muito com eles, que eu trabalhei com os fundadores, no momento que a Novartis comprou essa empresa. E uma coisa que eu vi lá que me chamou muita atenção era o seguinte, eu conheci uma moça, ela era secretária do departamento de atendimento ao cliente, tá bom? E aí, ou seja, o trabalho dela era ser secretária da gerente de atendimento ao cliente. Só que ela teve uma ideia um dia. Ela falou assim, estamos falando isso vai há mais de 10 anos atrás. Ela falou assim, a gente podia criar um workflow, criar um processo automatizado, automatizar alguns processos pela internet, pela nossa intranet. Que hoje é óbvio, mas estamos falando 10, 15 anos atrás, não era tão óbvio. O que ela fez? Ela sozinha foi falar com as pessoas, então ela no almoço falava assim, Lucília, eu tive uma ideia, eu queria criar um workflow. Aí o colega dela dizia o seguinte, nossa, super boa ideia, eu te ajudo a fazer isso. E com isso, ela começou a amealhar pessoas, amealhar no bom sentido, compartilhar a ideia com várias pessoas, e as pessoas falam assim, eu quero te ajudar, essa ideia é boa. E eles juntos, sem autorização de ninguém, sem diretoria, sem presidência, eles juntos fizeram isso. Então, eles tinham total autonomia. Se alguém tivesse uma ideia e a comunidade achasse, não podia fazer sozinho, mas se a comunidade achasse que a ideia era boa... Se houvesse uma adesão do grupo... Uma adesão quer dizer que aquela ideia era coerente com aquela empresa. Ela foi fazer, e quando eu a conheci, ela tinha mudado, isso é a evolução de carreira, ela tinha mudado a carreira dela. Metade do cargo dela era secretária do atendimento ao cliente e metade era gestora de workflow. Ela tinha evoluído o próprio cargo. Eu acho que isso é um exemplo que ilustra muito bem inúmeras palestras que a gente teve aqui, de que assim, há espaço, ocupe, né? Vai fazer, vai olhar, abre um pouco o olhar e a janela aí, que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Bom, gente, delícia ficar conversando aqui com o Maurício, apesar da diversidade do microfone, mas...